Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os sacrifícios pacíficos. Mas antes de nós estarmos iniciando a nossa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like agora para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração, abençoando você e a sua família. Então, vamos lá! Hoje nós vamos estar concluindo o nosso estudo sobre os sacrifícios pacíficos. Como nós vimos nas nossas últimas aulas, Deus sempre quis que o seu povo fosse grato. Deus sempre quis que o seu povo fosse alegre. Deus sempre quis que o seu povo se lembrasse de todas as suas maravilhas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Desde o princípio, Deus quis que o seu povo tivesse um coração cheio de gratidão. E os sacrifícios pacíficos, eles apontam justamente para esse fato. Deus era o único que poderia encher o coração do seu povo de alegria. E Deus queria que o seu povo compreendesse que o Senhor, e somente o Senhor, é a fonte de todo gozo, de toda alegria, de toda paz. Não podemos encontrar paz em nenhum outro, a não ser na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é a nossa paz. O sacrifício pacífico, ele apontava para Cristo, que foi o único que pôde reconciliar o homem e Deus. O homem pecou, o homem se tornou inimigo de Deus, o homem se revoltou contra Deus. E somente Jesus, através do seu sangue, pôde fazer a reconciliação entre Deus e o homem. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. E Deus sempre quis que o seu povo tivesse nos seus lábios, tivesse nos seus pensamentos, tivesse no seu coração a gratidão, tivesse sempre no seu coração, sempre nos seus pensamentos, a lembrança dos seus maravilhosos feitos. Aleluia! Santo, santo, santo é o nome do Senhor. E o sacrifício pacífico apontava para esta realidade. Então, geralmente, esses sacrifícios pacíficos, eles eram feitos com uma forma de gratidão a Deus. Era um momento de comunhão com o Senhor, era um momento de júbilo, era geralmente uma cerimônia pública. Então, era um momento onde o israelita e sua família, os seus amigos, onde o povo de Deus estava ali reunido para louvar o Senhor, para agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Era um momento de celebração, era um momento de alegria. E da mesma forma, Deus quer que o seu povo seja alegre. Não é sem razão que o calendário judaico, que o calendário israelita, ele era repleto de festas e dias santos, feriados santos, momentos festivos, momentos para o povo glorificar a Deus, momento para o povo deixar de fazer as suas atividades habituais e orar para Deus, glorificá-lo, rendendo graças ao seu nome. Não era por coincidência que Deus estabeleceu um feriado santo todas as semanas. Todo sétimo dia era um dia santo, um dia santificado ao Senhor. O sábado era um momento onde Deus estava mostrando para o seu povo que eles deveriam descansar das suas atividades e reconhecer que somente Deus era a fonte de toda a sua força, que somente Deus era a fonte de toda a sua alegria, de toda a sua
vitória, de todo o seu sucesso. Deus queria que o povo se lembrasse de que Ele era aquele que dava providência, que provia tudo para o seu povo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nesse sacrifício, a gordura era queimada, as partes, os tecidos adiposos, os tecidos gordurosos eram queimados ali, diante do altar de bronze. E o restante do animal, ele era comido pelo sacerdote e pelo adorador, e também pela família ou os amigos do adorador. Ou seja, era um momento de júbilo, era um momento de alegria, era um momento festivo. Então aqui mais uma vez eu chamo a atenção para a necessidade do culto público. É claro que é importante que nós tenhamos a nossa vida íntima com Deus. É necessário que nós entremos no nosso quarto com o mandamento de Jesus, fecharmos a porta, orarmos ao nosso Deus em secreto. É claro que isso é muito importante, mas Deus também quer que o seu povo esteja junto. Deus quer que cada um dos seus filhos estejam reunidos como corpo. É importante o culto público, onde muitas pessoas estão louvando o Senhor, estão adorando a Deus. É necessário esse ajuntamento solene. Nós vemos que nas festas religiosas de Israel, então o povo era convocado a estar juntos. Não era apenas uma pessoa, cada um sirva ao Senhor na sua própria casa, festeje ao Senhor na sua própria casa. Não, Deus queria que todo o seu povo se reunisse ali junto ao tabernáculo e futuramente ao redor do templo, ali em Jerusalém, no templo. Deus queria que o seu povo estivesse junto, festejando, louvando, glorificando o nome do Senhor. É importante que haja um culto público, e o culto público seja uma extensão do culto individual que nós prestamos a Deus todos os dias. Também não adianta nada nós estarmos na igreja se o nosso coração está longe de Deus. É necessário que o nosso culto público seja uma extensão do nosso culto doméstico. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. E hoje eu quero dar um exemplo. De um sacrifício pacífico, de um momento onde uma família estava ali diante do Senhor, estava ali no tabernáculo adorando a Deus. Então, onde foi oferecidos holocaustos, onde foi provavelmente oferecido o manjar do Senhor, onde havia sacrifícios pacíficos. Então, um momento de festa, um momento de comunhão com o seu povo. Eu quero dar um exemplo. Eu tenho certeza que esse exemplo falará poderosamente ao seu coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E esse é um texto muito conhecido, que provavelmente é pregado em muitas situações, mas eu nunca vi esse texto sendo utilizado para poder caracterizar os sacrifícios pacíficos, mas apenas para dar ênfase à vida de Ana, ao voto de Ana. Mas eu quero aqui nesse texto chamar a atenção para os sacrifícios pacíficos. Preste bastante atenção na leitura desse texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao 28. Eu vou fazer a leitura de todo o texto e depois eu vou estar explicando cada versículo separadamente, ou pelo menos um grupo de versículos separadamente. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toí, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade
de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: O Senhor o pediu. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faz o que melhor te agrade. Fica até que desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pediu. E eles adoraram ali o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aqui nós vemos o relato da história de um homem chamado Eucana, que era da região montanhosa de Efraim. Esse homem
provavelmente era um levita. Provavelmente ele era um sacerdote. Porque se nós formos olhar para a descendência dele, lá no primeiro livro de Crônicas, nós vamos ver que ele era descendente de Levi, ele era descendente de Arão. Então ele era um sacerdote. O que justifica posteriormente Samuel, seu filho, oferecer sacrifícios. Então, Eucana era um sacerdote, mas que vivia na região montanhosa de Efraim. Esse homem tinha 2 mulheres. O autor sagrado, ele não questiona essa questão, essa posição dele. Apenas diz que ele tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos e Ana não tinha. Ana, que não tinha filhos, era a mulher amada. E Penina, porque tinha filhos, era a mulher desprezada. Mais uma vez a história se repetindo. A história de Jacó, Lia e Raquel se repetindo. Jacó amava Raquel e Raquel não tinha filhos. Já Lia, que era a mulher desprezada, era agraciada com filhos. Deus havia dado filhos. Mais uma vez a história se repetindo. E aqui nós vemos no verso 3 que Eucana subia da sua cidade de ano em ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Então, todos os anos, Eucana e com a sua família ia para Siló, ia para o tabernáculo, cumprir o seu voto, ia adorar a Deus ali, ia levar as suas ofertas, ia sacrificar ao Senhor. Olha o verso 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Olha que maravilha! O fato de Eucana dar parte do seu sacrifício às suas mulheres e aos filhos implicava que esse era um sacrifício pacífico. Então, como eu disse nos estudos anteriores, os sacrifícios pacíficos eles não eram oferecidos individualmente, geralmente faziam parte de todo um sistema de sacrifícios. Provavelmente eram oferecidos holocaustos, as ofertas de manjares e também os sacrifícios pacíficos. Dos sacrifícios pacíficos participavam o adorador, os sacerdotes e toda a família, os amigos, as pessoas ali que faziam parte, que estavam com o adorador. Então nós vemos aqui uma festa de louvor, de adoração a Deus. Então nós vemos um homem com a sua família que todos os anos iam à casa de Deus, provavelmente nas festas sagradas, para poder adorar o Senhor, para poder entregar as suas ofertas, para fazer o seu sacrifício. E aqui nós vemos que Eucana, ele amava mais a Ana do que a Penina, e ele dava porção dupla. Ele dava uma porção dupla do sacrifício, dava uma porção dupla da carne para a esposa amada. E é claro que isso sempre gera ciúmes. A sua rival a provocava, Penina, que não tinha filhos, Penina que tinha filhos, mas que não era a esposa amada, ficava sempre provocando Ana. Sempre vai existir pessoas nos provocando, sempre vai haver adversidades. Então Ana já era muito desprezada pelo fato de não ter filhos. E quando ela ia participar dos sacrifícios pacíficos, ela sempre era provocada pela rival. E Penina sempre irritava de uma forma que, o texto diz, excessivamente.
de uma forma tão excessiva que ela ficava tão contrariada que ela chorava e não comia. Olha só, num culto, no momento sagrado, Ana, ela não conseguia adorar o Senhor, ela não conseguia demonstrar alegria, ela não conseguia ser alegre por causa dessa situação. Ela desejava tanto ter um filho, ela queria tanto ter filhos, que ela não conseguia olhar para aquilo que Deus havia dado para ela. Aqui nós vemos duas mulheres insatisfeitas. Penina era insatisfeita porque não tinha o amor do marido. Ela era amada pelo marido, mas não da mesma forma que Eucana amava Ana. Então, como ela era desprezada, ou seja, ela era amada, ela era menos amada do que Ana, ela se sentia contrariada. Mesmo ela tendo filhos, ela não conseguia ser alegre pela bênção da família. Então ela sempre queria o que a Ana possuía. Então ela não olhava para a bênção, para as bênçãos que Deus tinha dado para ela, que eram os filhos. Ela sempre queria a bênção de Ana, porque Ana era amada, ela queria o que Ana tinha, ela queria o amor especial do marido. Já Ana tinha o amor do marido, mas não estava satisfeita. Ela queria o que Penina tinha, ela queria os filhos. Olha que interessante, nós temos duas mulheres insatisfeitas. Nenhuma delas era grata por aquilo que Deus estava dando para elas. Nenhuma delas era grata por aquilo que Deus havia dado. Cada uma queria a bênção da outra. Então nós vemos mulheres frustradas, mulheres infelizes, cada uma querendo o que a outra tinha. A mesma história de Lia e Raquel. Raquel tinha o amor do seu marido, mas não tinha filhos. Lia tinha filhos, mas queria o amor do marido. Então cada uma queria o que a outra tinha. Nenhuma se alegrava com as bênçãos que Deus havia dado para elas. Então, todas as vezes que Ana subia com a sua família para o tabernáculo, para poder participar das festas sagradas, para participar do sacrifício pacífico, que era um sacrifício de gratidão, de alegria, ela não conseguia se alegrar no Senhor, ela não conseguia ser a grata, porque ela sempre estava insatisfeita, porque ela não tinha aquilo que ela mais desejava. E ela chorava e não participava do sacrifício pacífico, ela não comia da carne sagrada. E o seu marido dizia para ela: Ana, por que choras e por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você tem meu amor, eu te amo. Será que meu amor não basta? Mas mesmo assim, isso não bastava para Ana. Ana estava insatisfeita. E muitas vezes, talvez você esteja na mesma posição de Ana, insatisfeito com aquilo que Deus tem te dado e querendo aquilo que Deus não te deu, que Deus deu para outras pessoas. Geral, não era pecado, não era errado Ana querer ter um filho. Geralmente os filhos eram considerados bênçãos, herança, bênção do Senhor, favor do Senhor para uma família. No caso, Ana, a maior bênção para uma mulher naqueles tempos era a bênção de ser mãe. Ela queria ser mãe, ela era o que ela mais desejava. Era o sonho de Ana. Ana queria ser mãe. Ana queria ter filhos. Que mulher não quer ter um filho? Esse era o desejo, esse era o sonho de Ana. Era algo comum, era algo aceitável. Ana queria ter um filho. Ana queria algo
que era aceitável a Deus. Mas o problema foi que esse desejo de Ana, que esse sonho de Ana, chegou numa proporção tão grande que ela não conseguia glorificar a Deus por aquilo que Deus havia dado para ela. Ela não conseguia ser alegre por aquilo que Deus havia dado. Ela estava insatisfeita. Toda a sua vida, todo o seu pensamento, todo o seu ser estava girando em torno daquele sonho. O fato dela não ter um filho estava roubando a alegria dela, estava roubando a comunhão dela com o Senhor. Ela não conseguia mais adorar a Deus, ela não conseguia mais participar do sacrifício pacífico, ela não conseguia participar do culto, ela não tinha prazer em Deus, porque o coração dela estava aprisionado naquele sonho, estava aprisionado naquele desejo. Agora eu quero chamar a sua atenção para isso. Muitas vezes os nossos desejos, os nossos sonhos, que muitas vezes são coisas aceitáveis, são coisas lícitas, muitas vezes eles podem ocupar o nosso coração, eles podem ocupar toda a nossa vida. E se alguma coisa ocupa o centro do nosso coração, se alguma coisa ocupa o centro do nosso ser, se alguma coisa ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas, tome cuidado, porque se isso acontecer, pode ter certeza que o seu sonho, que o seu desejo se transformou num ídolo, se tornou em um ídolo que está roubando a sua vida. O fato de Ana querer ter filhos e orar a Deus por ter um filho não era pecado, não era errado. Ela poderia continuar pedindo a Deus, era aceitável. Mas o fato dela acreditar que precisava ter um filho para ser alegre, para ser completa, para ter esperança, isso era errado. O fato do sonho dela ocupar a posição central da vida dela, impedindo que ela glorificasse a Deus por aquilo que ela tinha, tornando ela uma pessoa insatisfeita, uma pessoa infeliz, impedindo ela de adorar o Senhor. Isso era um ídolo que a escravizava, um ídolo que a aprisionava. E é assim que o ídolo faz, assim é que o ídolo é. Muitas vezes, quando falamos em idolatria, pensamos em pessoas adorando estátuas de falsos deuses, imagens. Mas os piores ídolos, os ídolos mais detestáveis, não estão esculpidos em imagens, mas estão dentro do nosso coração. Os ídolos mais cruéis, os ídolos mais tiranos, os ídolos mais detestáveis estão enraizados, entronizados no nosso coração. Não era errado Ana desejar ter um filho. Não era errado Ana orar a Deus por um filho, buscar um filho. O que era errado era o fato dela ter colocado esse sonho no centro do seu coração. E aos poucos isso vai tomando o coração, o nosso coração, e aos poucos isso vai tomando o lugar de Deus no nosso ser. Deus não aceita ocupar o segundo lugar da nossa vida. Deus quer ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Infelizmente, o ídolo, de uma forma disfarçada, passou a ocupar o centro do coração de Ana. Ana não tinha prazer naquilo que ela tinha, desejava aquilo que os outros tinham. Ela era insatisfeita, ela não conseguia adorar o Senhor com alegria, ela vivia aprisionada, vivia em tristeza, chorando. Ela vivia com o coração triste. Ela não conseguia agradecer a Deus por aquilo que Deus havia dado para ela. Deus não era mais a fonte de contentamento, de alegria, de esperança para ela.
E é isso justamente que caracteriza um ídolo. Como que eu sei que existe um ídolo no meu coração? Como você sabe que alguma coisa pode estar ocupando o centro do seu coração? Como você sabe que alguma coisa pode ser ídolo em sua vida? Existem eu quero apresentar três elementos que nos ajudam a identificar um ídolo no nosso coração. Primeiro, tudo aquilo que for fonte do nosso contentamento se torna um ídolo no nosso coração. Tudo aquilo que for fonte do seu contentamento, do seu prazer, é um ídolo na sua vida. Deus, Ele quer ser a fonte do nosso contentamento. Deus deve ser a fonte do nosso contentamento, do nosso prazer, da nossa alegria. Se alguma outra coisa apresenta-se como a fonte do nosso contentamento, a fonte do nosso prazer, a fonte da nossa alegria, eu preciso de tal coisa para ser alegre, eu preciso de ter tal coisa para estar contente, eu preciso ter tal coisa para estar satisfeito. Se eu não tiver isso, eu não posso ser feliz. Pode ter certeza que isso já se tornou um ídolo no seu coração. Tudo aquilo que se tornar fonte do seu contentamento, do seu prazer, da sua alegria, pode estar ocupando o centro do seu coração. Não é errado, como eu disse, não era errado Ana desejar um filho. O errado era Ana ter permitido, talvez inconscientemente, que essa coisa, que esse sonho de ser mãe, se tornasse a única possibilidade para ela ser feliz. Então, se ela não tivesse filhos, ela não poderia ser feliz. É o que o texto diz. Ela não era feliz, ela não conseguia louvar o Senhor, ela não conseguia se alegrar diante de Deus, ela não conseguia ser grata a Deus por aquilo que Deus havia dado para ela. Então, ela precisava de um filho. Sem filhos, ela não poderia ser feliz. Então, esse filho passou a ocupar o centro do seu coração. Então, tudo aquilo que constitui centro do seu contentamento, fonte do seu contentamento, fonte da sua alegria, fonte do seu prazer, pode estar sendo um ídolo em sua vida. O segundo elemento, tudo aquilo que pode se tornar fonte de significado em sua vida, pode se tornar um ídolo. Eu preciso ser mãe para ter significado em minha vida. Eu só vou ser alguém se eu obter tal bênção. Eu só vou ser feliz, eu só vou ser considerado completo, eu só poderei ser considerado uma pessoa de valor se eu tiver uma profissão tal, se eu tiver a bênção tal, se eu tiver um relacionamento com tal pessoa. Se eu não tiver tal coisa, eu não serei ninguém. Tudo aquilo que se tornar fonte de significado em sua vida pode estar sendo um ídolo no seu coração. Ana precisava de um filho, acreditava que precisava de ter um filho para poder ser uma mulher completa. Ana acreditava que somente tendo um filho ela poderia ser uma mulher abençoada, uma mulher feliz. Ela só poderia ser um instrumento nas mãos de Deus, só poderia ser alguém reconhecida pela família, por ela mesma e por Deus, se ela fosse mãe. Ela acreditava que ser mãe era o bem mais precioso que ela poderia ter na vida. E sem essa graça e sem esse status, ela não seria nada. Então nós temos mais um elemento caracterizando o ídolo na vida de Ana. E por fim, tudo aquilo que se tornar
fonte de esperança em sua vida, pode se tornar um ídolo. Uma pessoa precisava Ana poderia acreditar que somente tendo um filho ela poderia ter um futuro feliz, porque o filho ia cuidar dela na sua velhice. Ela precisava de ter um filho, porque esse filho poderia garantir para ela um futuro feliz. Então, esse sonho mostrava para ela, fazia a promessa, prometia para ela que ela poderia ter esperança no futuro. Então, somente posso ter um futuro feliz, eu somente poderei ter um futuro alegre, um futuro seguro, se eu tiver um filho. Então, observe que o ídolo, ele é caracterizado como sendo algo que é fonte de contentamento, fonte de significado e fonte de esperança para o nosso futuro, para a nossa vida. Tudo aquilo que se apresenta como fonte de nosso contentamento, do nosso prazer, da nossa alegria. Se eu não tiver tal coisa, eu não posso ser feliz. Eu preciso apenas daquela coisa. Se eu não tiver o elemento tal, eu não posso ser feliz. Então, pode ter certeza que existe um ídolo entronizado no seu coração. Tudo aquilo que promete um futuro feliz para você, e somente Ele pode te dar esse futuro feliz, é um ídolo. Tudo aquilo que se apresenta como fonte de significado na sua vida, você só vai ser alguém se você obter tal coisa, é um ídolo. E pode estar ocupando o centro do seu coração. E o ídolo aparentemente é algo bom, mas logo ele vai aprisionando o seu ser, logo ele vai aprisionando a sua alma e vai tornando você refém da tristeza, refém da insatisfação, refém da amargura, como era Ana. Ana não conseguia agradecer a Deus por aquilo que Deus havia dado para ela. Ana não conseguia ser alegre por causa da sua saúde, por causa do amor do seu marido, por causa da riqueza que provavelmente ela tinha, porque a palavra de Deus no verso 1 fala que esse homem provavelmente era um homem rico. Então Eucana era um homem poderoso, um homem rico, um homem de bens. Então nós vemos no relato do texto que dá a impressão de que era um homem poderoso, de um homem rico, um homem com bens. Então, que o homem pobre não podia oferecer a Deus sacrifícios caros, como Eucana oferecia. Então, Ana tinha muitas bênçãos, mas ela não conseguia agradecer a Deus, ela não conseguia sentir prazer naquilo que Deus dava para ela, porque ela sempre estava aprisionada em torno do seu ídolo, em torno do seu sonho que a prendia, que a colocava dentro de um cativeiro de eterna insatisfação. Será que existe alguma coisa hoje que está ocupando o centro da sua vida, que tem ocupado o centro do seu coração? Porque muitas vezes você pode dizer, não, quem ocupa o centro do meu coração é Deus e nada mais. Podemos dizer isso com nossos lábios, mas será que o nosso coração de fato concorda com os nossos lábios? Porque muitas vezes podemos estar dizendo que Deus está no centro do nosso coração, enquanto na verdade é um ídolo que está escravizando a nossa vida, nos aprisionando, nos prendendo, nos amarrando. E esses ídolos, eles têm muitos aspectos.
eles podem se apresentar de várias maneiras. No caso de Ana, se apresentou como um filho. Ela precisava de um filho para ser feliz. Ela precisava de um filho para ter prazer. Ela precisava de um filho para ser uma pessoa satisfeita. Ela precisava de um filho para ter esperança no futuro. Muitas vezes, talvez, é a sua profissão que é um ídolo. Muitas vezes é o dinheiro que é um ídolo. Muitas vezes é o seu parceiro, a sua parceira que é um ídolo. É a pessoa que está com você. Muitas vezes pode ser, por exemplo, o seu cargo religioso. Existem muitos pastores, existem muitas pessoas, muitos líderes religiosos que transformaram o seu ministério num ídolo. Tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te escraviza, se torna um ídolo. E agora eu quero mostrar para você como você pode se libertar desse ídolo. Somente existe uma única forma, só existe uma única forma para você se libertar do ídolo. Uma única forma. E graças a Deus, Ana descobriu. Então Ana estava insatisfeita, Ana estava amargurada, Ana estava chorando, Ana estava sofrendo. E ela, a Bíblia fala, que no verso 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Ela foi ao templo do Senhor. Olha o verso 9, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana se humilhou diante de Deus. Ela percebeu que aquele desejo de ser mãe, ela compreendeu que aquele sonho de ter um filho havia se transformado em um ídolo no seu coração. E somente Deus podia arrancar aquele ídolo do seu coração. Somente Deus podia ser a fonte de contentamento, a fonte de significado e a esperança para o seu futuro. Ela compreendeu que ela não tinha paz, porque ela estava colocando a sua esperança em um ídolo, em um sonho. E somente Deus poderia dar tudo aquilo que ela precisava, e não um filho. E ela foi diante do Senhor, ela se derramou diante do Senhor, ela com amargura orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela se derramou diante do Senhor. Olha o verso 15. Não, Senhor meu, sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela derramou a sua alma diante do Senhor, ela chorou abundantemente, ela abriu o seu coração, rasgou o seu coração diante do Senhor, falou: Senhor, eu não aguento mais viver desse jeito, eu estou aprisionada nesse sonho, estou aprisionada nessa situação, liberta-me desse cativeiro. Senhor meu Deus, tenha misericórdia de mim. Ela apresentou, ela derramou a sua ansiedade, lançou a sua ansiedade, a sua aflição aos pés do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E fez um voto ao Senhor dos exércitos, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua casa, sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana pediu a Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, que é o que eu mais desejo, eu vou oferecer esse filho ao Senhor, eu vou entregar esse filho ao Senhor. Em outras palavras, eu vou sacrificar o meu sonho ao Senhor. Se o Senhor me der aquilo que eu mais desejo, eu vou apresentá-lo como sacrifício diante do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Como eu disse, só existe uma maneira para você se libertar do cativeiro da idolatria.
Só existe uma única maneira para você se libertar dos ídolos do coração. É você sacrificar esse ídolo diante do Senhor. E foi justamente o que Ana fez. Ana pediu a Deus um filho, que era o que ela mais queria na vida. Mas ela fez uma promessa para Deus, ela fez um voto para Deus. Se o Senhor me der o que eu mais desejo, eu oferecerei esse meu filho, esse meu sonho em sacrifício ao Senhor. Não um sacrifício humano, no sentido de tirar a vida do filho, mas de entregar aquele filho para Deus. Ou seja, ela estava sacrificando o objeto do seu sonho, estava oferecendo aquele filho para Deus. Ela ia ter aquele filho, e quando ela tivesse aquele filho, ela ia entregá-lo para o Senhor, ia entregá-lo para que ele pudesse servir o sacerdote Eli ali no tabernáculo para sempre. Ela estaria sacrificando o tempo com seu filho, estaria sacrificando os dias com seu filho, estaria sacrificando todos os momentos que ela poderia passar junto com o filho. Ela estaria sacrificando tudo ao Senhor. Somente sacrificando o ídolo é que nós podemos nos libertar do cativeiro da idolatria. Ana ofereceu o sacrifício do seu sonho, sacrificou o seu sonho diante do Senhor, ofereceu aquilo que ela mais desejava ao Senhor. Ela se derramou diante do Senhor. Em outras palavras, Senhor, agora Tu és a fonte do meu contentamento, a fonte do meu significado, a fonte da minha esperança no futuro. Tu és o meu Deus, Tu és a minha luz, Tu és a minha esperança, Tu és o meu castelo forte. Eu preciso de Ti, o Senhor é a porção da minha herança, o Senhor é o meu cântico, o Senhor é a minha vida. A minha vida pertence a Ti, Tu és o centro do meu coração, Tu és o centro da minha vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, me perdoe, porque eu coloquei um ídolo no meu coração, eu deixei que o meu sonho de ser mãe se transformasse num ídolo no meu coração, eu permiti que o sonho de ser mãe roubasse a minha alegria diante do Senhor, eu permiti que o sonho de ser mãe roubasse a minha gratidão, me tornasse uma pessoa insatisfeita, uma pessoa infeliz, uma pessoa amargurada. Eu permiti que o sonho de ser mãe roubasse a minha comunhão, a minha intimidade com o Senhor. Mas agora estou me derramando diante do Senhor, estou rasgando a minha alma diante do Senhor, estou rasgando o meu coração diante do Senhor e estou oferecendo ao Senhor o que eu mais desejo, o meu sonho em sacrifício ao Senhor. E ela fez um voto, que se Deus desse para ela o filho que ela tanto desejava, ela sacrificaria todo o seu convívio com ele ao Senhor. O seu filho seria totalmente dedicado ao Senhor. Ela o veria provavelmente uma vez por ano, ou quem sabe 3 vezes por ano, mas provavelmente uma, porque o texto diz que Eucana subia de ano em ano, mas provavelmente ele deveria ir nas outras festas sagradas, pelo menos 3 vezes ao ano ela encontrava o seu filho, talvez uma vez por ano. Então ela ofereceu em sacrifício a Deus aquilo que era mais valoroso para ela. E somente nesse momento ela foi liberta. Não tenhas, pois, a tua serva, verso 16, por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela se derramou diante do Senhor. Ela fez um voto ao Senhor sacrificando o seu ídolo. E naquele momento ela foi liberta. Olha o que o verso 18 diz: assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aleluia! No momento que ela ofereceu a Deus o que ela mais desejava, no momento que ela sacrificou o ídolo no seu coração, que ela abriu mão do sonho de ser mãe, naquele momento
ela foi liberta. Ela que não conseguia participar da adoração a Deus, ela que não conseguia comer a carne sagrada do sacrifício pacífico, naquele momento ela comeu. Naquele momento ela participou do sacrifício pacífico, louvando a Deus, e o seu semblante já não era triste. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, naquele momento que ela sacrificou o seu sonho ao Senhor, ela foi liberta, totalmente liberta pelo Senhor. O Senhor passou a ser a alegria da sua vida. O Senhor passou a ser a fonte de contentamento, significado e esperança da sua vida. E naquele momento o seu semblante não era triste, ela estava alegre, porque a alegria do Senhor estava transbordando no seu coração. E é assim que Deus faz. Eu quero perguntar para você: você quer continuar aprisionado nesse ídolo, ou aprisionada no cativeiro desse ídolo? Se alguma coisa estiver ocupando o centro do seu coração, saiba que você está como Ana, num cativeiro emocional, num cativeiro espiritual. E o Senhor quer te libertar. O Senhor quer ser a fonte de contentamento, significado e esperança na sua vida. Somente Deus pode te dar alegria. Ana vivia na ilusão. Ela achava que se tivesse um filho, ela seria feliz, ela seria plena, ela seria uma pessoa de verdade. Ela acreditava que precisava de um filho para ser feliz. Ela acreditava que precisava de um filho para cuidar dela na velhice. Ela acreditava que o futuro dela dependia da existência de um filho. Tudo isso é ilusão. Quantas pessoas têm filhos e os filhos muitas vezes são rebeldes e vão embora? Quantas pessoas têm filhos e os filhos morrem? Quantas pessoas têm filhos e o filho abandona o pai e a mãe no asilo? Tudo isso é ilusão. Mas o ídolo, ele prega ilusões. Ele aprisiona as pessoas fazendo promessas falsas. Era tudo ilusão, tudo na cabeça de Ana. Mas no momento que Ana, ela abriu mão do ídolo, no momento que Ana sacrificou o ídolo, ela foi liberta. E ela passou a ter o Senhor como uma fonte de significado, esperança e contentamento do seu coração. Que o Senhor possa te libertar de todo o mal, que o Senhor possa te libertar de tudo aquilo que está aprisionando o seu coração, a sua alma no dia de hoje. Que o Senhor possa te libertar de todo o mal, porque somente Ele pode ser a fonte da sua alegria, do seu prazer. Somente Ele pode dar significado à sua vida e somente Ele pode te dar um futuro feliz, te dar segurança no futuro. No nosso próximo estudo eu vou dar continuidade a esse tema. Nós vamos continuar estudando sobre Ana, sobre o voto de Ana, sobre a participação de Ana no sacrifício pacífico. Eu pensei que somente nessa aula, essa aula fosse suficiente para trabalharmos esse assunto, mas eu vou fazer mais um estudo sobre esse mesmo tema, continuando a aula de hoje. Então, que o Senhor te abençoe poderosamente. E agora eu quero orar, abençoando você, a sua família e os seus projetos. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade,
vieram existir e foram criadas. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Grandes são as tuas obras, Senhor Jesus. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro, ó Deus, em quem nós podemos colocar a nossa confiança, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, Deus Santo, Pai, muito obrigado por esse estudo maravilhoso que nós tivemos hoje, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, que o Senhor possa, ó Deus, ser o centro do nosso contentamento, Pai. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa ser a razão, ó Deus, da nossa alegria, a razão do nosso prazer, a fonte do nosso prazer, ó Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, que o Senhor possa, ó Deus, ser a fonte do nosso significado e a esperança para o nosso futuro. Ó meu Deus, perdoe as vezes que nós temos levantado ídolos no nosso coração, Pai. Perdoe, ó Deus, as vezes, ó Pai, que nós temos permitido, ó Deus, que sonhos, que desejos, que profissões e muitas outras coisas, ó Pai, tenham ocupado o centro do nosso coração, Pai. Perdoe as vezes, ó Pai, que mesmo, ó Deus, inconscientemente nós temos permitido que outras coisas, ó Pai, tenham ocupado o centro do nosso coração. Ó, meu Deus, perdoe os nossos pecados, ó Pai. Destrua, Senhor Jesus, todos os ídolos, ó Pai, que tem, ó Deus, tentado roubar o lugar, ó Deus, do Senhor nos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, perdoe as vezes, ó Pai, que nós não temos sido alegres diante de Ti, que nós não temos sido gratos diante de Ti. Perdoe as vezes, ó Pai, que nós temos ficado insatisfeitos com o Senhor, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Dê-nos um coração humilde, Pai. Dê-nos um coração, ó Deus, compungido, contrito diante do Senhor. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Perdoe as vezes que nós temos levantado ídolos no nosso coração. Ana, Pai, chegou um ponto que acreditou que somente, ó Deus, tendo um filho, ela poderia ser feliz. Somente tendo um filho, ela poderia ter prazer nesse mundo. Somente tendo um filho, ela poderia ter segurança no futuro. Somente tendo um filho, ó Deus, ela poderia ser uma mulher realizada. Mas tudo isso era ilusão, Pai. Eu te louvo porque Ana, Pai, compreendeu que somente o Senhor podia ser a fonte, ó Deus, de contentamento, significado, esperança da vida dela. Ela reconheceu, ó Deus, que somente, ó Deus, sacrificando o ídolo, Pai, do seu coração é que ela poderia ser feliz. Bendito seja o Senhor, ó Pai. Quando o Senhor, ó Deus, a libertou, ó Deus, daquela idolatria, quando, ó Deus, ela rasgou o seu coração diante do Senhor, quando ela derramou a sua alma diante de Ti, Pai, quando ela fez um voto, ó Deus, abrindo mão daquilo que era mais precioso na vida dela, é que ela pode ter sido liberta, Pai. E, ó Deus, a Tua Palavra diz que ela comeu, participou da adoração. Ó Deus, a Tua Palavra diz, ó Deus, que o semblante dela já não era triste, porque ela ficou liberta, Pai, de todos os ídolos do coração. Ó, meu Deus, liberta-nos, ó Deus, dos ídolos, ó Pai, tirando-os, ó Pai, que tem escravizado o nosso coração, que tem roubado a nossa alegria, que tem roubado, ó Deus, a nossa adoração para com o Senhor. Perdoe os nossos pecados, ó Deus. Dê-nos um coração humilde, dê-nos um coração arrependido diante do Senhor. Liberta-nos, ó Deus, de tudo aquilo, ó Pai, que tem roubado a nossa alegria, que tem roubado a nossa paz com o Senhor, ó Pai. Tudo aquilo que tem, ó Deus, ocupado o primeiro lugar do nosso coração, cai por terra agora, no nome de Jesus.
Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Destrua todas as fortalezas, ó Pai, que Satanás tem construído nas nossas mentes. Anula todo sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Renova a nossa vontade, leva a nossa mente cativa até o Teu altar, ó Pai. Dê-nos um coração humilde diante de Ti, Pai. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, dê-nos um coração cheio de gratidão, Pai. Perdoe os nossos pecados, salva-nos, ó Pai, no nome de Jesus. E agora eu quero apresentar diante de Ti esse Teu filho e essa Tua filha, Pai, que nesse momento, ó Deus, estão apresentando diante do Senhor, ó Deus, a sua petição, que estão apresentando diante do Senhor os seus pedidos, Pai. Eu não sei, ó Deus, do que eles estão precisando, eu não sei, ó Deus, o que eles estão pedindo ao Senhor nesse momento, mas o Senhor sabe. Ó meu Deus, levanta a Tua mão poderosa, Pai, e dê a vitória para cada um dos Teus filhos, ó Pai, nesse momento. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, Pai, e eu peço ao Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, liberta, ó Deus, esse Teu filho, essa Tua filha de tudo aquilo que é mal, Pai. Liberta, ó Deus, esses Teus filhos de todos os ídolos, ó Pai, que porventura, Deus, podem estar tentando roubar, ó Deus, a paz do coração deles, ó Pai, que tem gerado ansiedade no coração deles. Liberta, ó Deus, esse Teu filho e essa Tua filha, Pai, de todos os ídolos do coração, Pai. Dê a eles alegria, dê a eles a paz, dê a eles um coração cheio de gratidão, um coração cheio de louvor ao Senhor, que eles possam adorar o Senhor, ó Pai, em espírito e em verdade, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai, como no texto que nós lemos, que após Ana, Pai, ter sacrificado o ídolo diante do Senhor ali no tabernáculo, a Tua palavra diz que de madrugada eles levantaram, ó Deus, e adoraram o Senhor. Ó Deus, que possamos, ó Deus, adorar o Senhor em espírito e em verdade, Pai. Liberta-nos, ó Deus, dos ídolos do coração. Liberta-nos, ó Deus, de tudo aquilo que nos prende. Liberta, Deus, a alma dos Teus filhos, ó Pai, de todo o cativeiro espiritual, de todo o cativeiro emocional. Liberta, Deus, Teus filhos de todos os ídolos do coração, Pai, no nome de Jesus. Dê a eles alegria, dê a eles a liberdade. A Tua palavra diz que onde é o Espírito do Senhor, há alegria. Onde é o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberta os Teus filhos, ó Pai, de todo o cativeiro emocional, Pai. Liberta os Teus filhos de todo o mal. Ó, meu Deus, atenda os pedidos que eles estão fazendo agora diante do Senhor nesse momento, Pai. No nome de Jesus, dê a eles saúde, dê a eles alegria. Abençoa suas famílias, abençoa seus amigos, abençoa seus vizinhos, todas as pessoas, ó Deus, que estão com eles, ó Pai, que fazem parte da vida deles. Liberta, ó Deus, esses Teus filhos, ó Pai, de todo o mal. Dê a eles alegria, dê a eles paz, pois essa oração que eu faço confiado no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Que o Senhor te livre de todo o mal e que o Senhor te dê a paz. E eu vejo você no nosso próximo encontro, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço e fique com Deus.